Aqui quem vos fala, essa singela locutora Paloma Benício. Bem, para iniciar a nossa noite, vamos harmonizar, vamos nos sintonizar através da prece, que é essencial. Eu convido a Isabel para fazer a nossa prece. Isabel? Olá, boa noite a todos e a todas os nossos ouvintes e internautas. Nesse momento que nos reunimos em nome do Cristo, para ouvir um pouco sobre os seus ensinamentos, que possamos nos sentir convidados para este banquete da noite de hoje. Elevemos os nossos pensamentos ao Mestre querido, que abre seus braços, que nos acolhe em seu abraço afetuoso. Imaginemos o seu olhar doce e meigo, as suas palavras sempre amorosas, nos convidando a segui-lo. Amado Jesus, pedimos a Ti, mais uma vez, a graça desse momento, envolvendo a todos nós que nos encontramos aqui presentes, envolvendo em especial a nossa convidada, para que, através dela, teus ensinamentos nos cheguem. Nossa gratidão a todos os benfeitores que se encontram conosco, a todos os irmãos e irmãs que aqui nos ajudam em vibrações para que o trabalho seja desenvolvido da melhor forma. Então, com o coração repleto de luzes e bênçãos, pedimos a Ti a permissão para dar início ao nosso momento. Que assim seja. Assim seja. E aí, bora usar o nosso segundo ingrediente, além da prece? Uma música para harmonizar. E aí, DJ JP, já tá preparado, rapaz? Pois solta o som! A melhor música espírita tocará aqui. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração.
sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 rirarira, paparirá, 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 rirarira. Menino, com a música dessa, a gente sente o calor, o amor e vibrações de amor. Bem, você já preparou o teu cuscuz, menino? Esse cuscuz nesse mês de dezembro, para quem gosta de uva passas, pode arrochar. Mas para quem não gosta, nada melhor com um bom cheiro verde. Porém, cuscuz une todas as tribos, todo mundo ama. Bem, a música já deu um spoiler do nosso tema de hoje. Mas, como esta bela e singela locutora que vos fala, bora balançar os sinos, meu amor, de Natal? Uhul! O tema de hoje, eu tinha que arrepiei, gente. Pegou a MC Pepita, arrepiei toda. Enfim, gente, será que me admisei? Não, tô brincando, gente, que é isso. Estamos aqui todos reunidos. Então, hoje estamos recebendo a nossa querida Sandrinha. Mais uma vez, gente, ó, o público pediu, a gente acatou, viu? E a nossa Sandrinha do Lar dos Humildes, um beijo para a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Ela irá apresentar um tema maravilhoso. Natal de Jesus. Gente, eu já tô aqui ansiosa, já tô com minha água fluidificada e meu bom cuscuz. Sandrinha, seja muito bem-vinda. Muitos abraços fraternos e muita luz. Boa noite, Paloma. Boa noite, Isabel, JP, né, João Pedro e Iraci. Boa noite a todos os ouvintes da rádio, que neste momento, nesse programa de cuscuz, né, nós estamos representando, nós vamos falar em nome do Natal, do Divino Amigo Jesus, vamos tentar chegar um pouquinho perto. A rádio é Cuscuz com Espiritismo, nosso programa, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos utilizar duas fontes de leitura. Se tiver mais, a gente fala. Que são os livros Antologia Mediúnica de Natal e o livro Boa Nova. Então, no próprio Antologia Mediúnica de Natal, como também o Boa Nova, são mensagens pelo irmão X, trazidas por ele, que era Humberto de Campos, né, para que nós tenhamos a compreensão de como aconteceu. Naquela época, na Palestina, foi o primeiro recenseamento que aconteceu. Então, como é que se dava? Os homens, eles voltavam para a sua terra natal e eles iam prestar contas do que mudou na vida financeira deles, ou se eles melhoraram,
ou se eles caíram financeiramente, ou se teve alguma melhoria. Então, eles voltavam para as suas terras para fazer a prestação de contas de sua parte econômica. Esse foi o primeiro recenseamento. Aí, o que acontece? José, ele era de Belém, da cidade de Belém, filho de Jacó e Raquel. Quando ele saiu de Belém, foi quando o seu pai, Jacó, faleceu, desencarnou. A sua mãe, Raquel, quando estava muito enferma, que foi primeiro, ela foi antes, o José cuidou muito bem dela. E depois, passaram-se alguns meses, o seu pai, o Jacó, adoeceu e ele cuidou do seu pai até o último momento. É tanto que na Igreja Católica, ele é conhecido como São José, o padroeiro dos velhinhos, porque ele cuidava dos seus pais, ele cuidou dos seus pais até o último momento. E na despedida do seu pai, no leito de morte, seu pai disse que ficava sossegado por ele por seu filho José ser um homem probo, bastante religioso e caridoso, como ele gostaria que seu filho fosse. José pede ao pai e ele disse: você tem, o que me tranquiliza é porque você tem como viver pelo resto da vida financeiramente. Dá para você casar e ter uma vida longa. Ele disse: é exatamente isso que eu gostaria de pedir ao Senhor, é que eu quero me desfazer dos meus bens. Eu vou distribuir entre o templo, que eu pretendo ir morar em Jerusalém, e eu quero distribuir no templo e também dar para os pobres. E o pai diz: faça o que você quiser, do jeito que você quiser. E ele foi, logo que o pai morre, parte, ele vai embora. E quando chega o momento com Maria, é o momento do recenseamento. Maria, ela se encontra grávida, né? Está em estado interessante, e eles foram para Belém. E ao chegarem em Belém, está muito cheio o burburinho das pessoas, muita gente bebendo, porque estão felizes, voltaram para a sua terra, Natal, e estão festejando, e existe muita embriaguez. As hospedarias, só existiam 4 hospedarias, para vocês terem uma ideia como Belém era pequenininho. E José entra com Maria ali na primeira hospedaria que eles se encontram. Eles eram direcionados por Gabriel. O anjo Gabriel era quem ia dirigindo a família de Nazaré, né? Então, quando o José foi falar com Abias, que era filho de Sadoc, foi a primeira hospedaria, o Abias reagiu logo, rechaçou com a negativa. Entretanto, ao pousar os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou, graçola e irreverente, o que fez que José, apreensivo, estugasse o passo para diante. Recorreram aos préstimos de Jorão, usurário que alugava cômodos a forasteiros, que era a segunda hospedaria. O ricaço considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, porque tinha muita gente na cidade, né? Mas, ao examinar a beleza da moça nazarena, chamou à parte o enrugado carpinteiro e indagou se a menina era filha de escravos que
que se pudesse obter a preço amoedado, porque as Galileias, muitas delas, por serem muito pobres, eram vendidas como escravas quando os pais não tinham condição. Não era como no Brasil, que os escravos são negros, eram negros. Lá não tinha isso, era pela condição social. Aí José ficou mais aflito ainda e demandou a frente para esbarrar na pensão de Jacó, filho de Josias, antigo estalajadeiro que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, olha como Maria era bela, ela chamava a atenção de todos. Na recém-chegada, perguntou desabridamente: como é que um varão assim, velho, tinha coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública? Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, com a invectiva de Jacó, atraíram curiosos e vadios que cercaram o par, crivando-o de injúrias. E ainda ficavam, para vocês verem como é necessário a gente saber que eles estavam alcoolizados, a grande maioria deles, por isso se encontrava nessa situação. Então, os recém-vindos de Nazaré, vendo-se alvos de zombarias, tropeçavam humilhados. Gabriel, o anjo Gabriel, ele recorreu à prece. Ele vai lá para fora e no terreiro ele faz uma prece, porque ele ficou preocupado com o andamento da situação, né? E diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. O estábulo ficava no final da rua. Existiam 4 estábulos. Somente 2 estábulos tinha manjedoura. Depois eu explico a importância desse comentário. Aí, a pergunta que foi feita pelo irmão X é que não seria motivo que, pelo menos na noite de Natal, os animais, que é onde Maria foi estar com José, e era noite de frio, e em contato ali com os animais próximos, aquecia o ambiente. Aí ele diz assim: não será isso motivo para que os animais na terra sejam poupados ao extermínio, pelo menos no dia de Natal? Porque foram eles que protegeram e que receberam a família de Nazaré, né? Pois bem, ali nas cercanias se encontravam os pastores, lá estavam nos arredores, eles estavam em oração, porque eles eram médiuns e eles estavam em preces, porque eles sabiam que estava perto do nascimento do Rabi, que chegaria, que era o enviado de Deus que chegaria. Então, eles estavam em oração quando uma luz se fez presente e o anjo apareceu para eles e disse: eis que vos trago a boa nova. Glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para os homens. E ele diz
a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro os pastores, né? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo de Deus. Ele se encontra numa manjedoura. Aí, eles eram pastores, para eles já estava sendo dado o endereço com CEP e tudo. O que para nós seria o endereço do WhatsApp, para eles era um endereço onde eles iam encontrar. Porque se existiam 4 estábulos, e dentro desses 4, só 2 tinham manjedouras. Aí eles foram muito felizes. Era uma alegria. E eles iam levando o que eles tinham consigo para receber, para visitar o menino Jesus. Quando eles lá chegaram, naqueles cartões de Natal que a gente vê aquela estrela em cima daquele estábulo, daquela estrebaria, no entanto, são os anjos de luz que iluminam o ambiente, e eles veem porque eles são médiuns, os pastores são médiuns, está iluminado o ambiente. E lá chegando, conta o irmão X que foram as primeiras gotas de leite que ele tomou, foi levado pelos pastores. Eles levaram pele de animais para aquecer o menino Jesus. E quando eles saíram dali, eles saíram dizendo, falando com alegria a boa nova de Jesus. Foram os primeiros transmissores da boa nova, foram aqueles que foram dizer que havia nascido o rei, o novo rei, né? Pois bem, aí a gente vê o nascimento de Jesus mostrado pelo irmão X. Nós vamos fazer algumas reflexões, porque aproxima-se a data do Natal, que embora para os homens, para os estudiosos, esta não é a data, no entanto, para nós, humanidade, a forma com que nós recebemos, com que nós homenageamos, o carinho é tão grande, a dedicação dos seres humanos para com Cristo, que nós nos enternecemos. Por mais que os corações sejam duros, egoístas, orgulhosos, nesta época se compadecem. O Chico Xavier disse que Jesus, na noite de Natal, ele desce à terra, ele vem à terra para receber os pobrezinhos, os pequeninos, humildes de coração, que lhe buscam e que não encontram alento dentre os seres humanos. Então, aí nós temos daqui a pouco até uma pequena historinha nesse sentido. Então, o nascimento do Mestre, ele se dá pela luz celeste, na mais pura simplicidade, entre o cântico dos anjos e a boa vontade dos seres humanos. Termina o Evangelho, essa caminhada, ele nasce assim e termina numa manhã ensolarada, em que o Mestre,
que anunciou, brilhava, dando a todos a certeza da imortalidade da alma e da vitória. Entre o nascimento e o anúncio da imortalidade, nós temos um percurso enorme, imenso, daquela peregrinação de Jesus. Crises que se sucedem em outras crises, desafios, incompreensões, perseguições, instabilidades, revelando que a jornada a ser travada pelo Mestre seria uma travessia que nem sempre seria em campo verdejante. Teria os altos e os baixos. Outra fala de Jesus em relação do Chico em relação à vinda de Jesus à Terra é que ele diz que nessa noite ele recebe muitos pequeninos que não são nem vistos pelos homens. E nós temos um caso do conto de Natal no livro Antologia Mediúnica de Natal, que é a história de uma menina que ela era pobre, era faminta, era órfã, e ela vivia pelas ruas pedindo, né? Então, conta assim: a noite é quase gelada, contudo, Mariazinha é a menina de outras noites que treme, tosse e caminha. Aí, guizos, né? Sinos, guizos longe, guizos perto. É Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete: Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste e sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e doente. Vadia, sai depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso um moço calmo e belo surge e fala, doce e brando: Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus: hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Não recorda mais alguém? E ela, a chorar, disse, eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo de padaria. Depois de comer, então, e a pobre sorriu contente. Queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Hoje você terá tudo, aquilo que mais deseja. Mas o Senhor quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz, sou seu amigo de sempre. Minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha encantada
tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve. A menina estava morta. É do espírito do Ceará, Francisca Clotilde. Era a professora Francisca Clotilde, que nos trouxe esse conto de Natal no livro Antologia Mediúnica do Natal. Então, aí nós temos uma amostragem do Chico para quando ele nos diz que algumas pessoas são recebidas diretamente por Jesus na noite de Natal. Então, nós podemos estudar sobre qual seria o real sentido do Natal para nós. Nós poderemos refletir acerca disso. Então, ao ouvirmos as mensagens do Natal, a gente passa a refletir mais sobre o real sentido do Natal. Ao chegar no fim do ano, nós vamos nos sentindo um pouco cansados, aí a gente começa a sentir. E o que o Chico falou é que desde o começo de dezembro, os benfeitores, toda aquela falange de anjos que vai descer com Jesus à Terra, começam a preparar o ambiente do planeta. Por isso é que a gente começa a ver muita distribuição de alimento nas fábricas, nas lojas, nos trabalhos, nos ambientes de trabalho. Todo mundo vai se cotizando e pensando nos outros, porque a sintonia, a vibração, ela fica mais amena, porque nós sintonizamos com a causa do Cristo. Viu? Pois, meus irmãos, neste momento, nós vamos refletir sobre qual é o real sentido do Natal. É a árvore cheia de luzes? Ou será que o presépio nos toca mais? Quem é o aniversariante? Será que é ele o nosso principal motivo de pensamento e de reflexão para a noite de Natal? É para refletirmos sobre isso que nós estamos aqui para falarmos sobre o Natal. Excelente colocações, Sandrinha. Muito, muito bom. Gente, vamos começar vamos terminar, né? Vamos reiniciar um bloco com uma boa música. Essa música é para animar, espero. DJ JP, você já está com os dedinhos prontos para atacar o som, rapaz? Pois bora atacar esse som logo, bora, venha, venha. Web Rádio Fraterno. A Rádio Coração. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus.
Aí, galera, preparados e preparadas para este segundo momento? Meninos, se eu disser para vocês que eu cantei errado essa música esse tempo todinho, eu pensava que era pão, era paz. É igual aquele meme, né? Ela esperava pão, recebeu paz. Então, vamos iniciar o nosso pinga-fogo no cuscuz. Porém, como eu estou muito habituada com os sinos que a Sandrinha contou da história, vamos balançar? Então, vamos iniciar o nosso pinga-fogo do amor. O cuscuz, menino, já tá derretendo aqui com esse pinga-fogo do amor. Eita, Raquel... Oh, não, que Raquel o quê, gente? Eu ouvi um nome Raquel aqui, deve ser que eu ouvi uma voz aqui. Tô brincando. A Isabel já tá com uma pergunta pro nosso pinga-fogo no cuscuz para a Sandrinha. Alguém mais tem uma pergunta? Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Fran. Diga lá, Franzoca. Boa noite a todos. É assim, com muita alegria, muito amor no coração, que a gente fala, né? Que a gente tenta falar. Mas e aí? Essa história, ela nos toca muito, Sandrinha. Essa história da Mariazinha. E a gente vê que muita gente... Eu acho que eu não vou poder fazer as perguntas, mas vamos nós. A gente vê que muita gente fica diferente no Natal. E aí eu queria perguntar, do mesmo jeito que há a felicidade das pessoas em fazer o bem, por que tanta gente fica deprimido perto do Natal? Boa noite, Fran. As pessoas, elas se deprimem na época do Natal porque elas sentem uma saudade, elas sentem tocar seus corações e elas não têm a compreensão necessária do que lhes toca o coração. Se, ao invés de se entregar à tristeza ou à depressão, elas dessem só uma piscadinha de lado e fossem visitar ou olhar para aqueles que estão precisando, que estão necessitados, e dessem um pouquinho do que tem. Se não tem, em termos de bens materiais, que dessem um ouvido, uma escuta, seriam muito bem contempladas com o olhar divino, porque nessa hora é uma hora de vibração de amor, e alguns de nós não sintonizam com essa vibração de amor e sente como que entristecidos porque não compreende a grandeza do poder divino. Ao invés de entrar na sintonia de energia, de paz, de serenidade, acha que é tristeza, quando na realidade não é. Muitas pessoas dizem que não gostam do Natal porque fica triste, elas não analisam, elas não observam que é exatamente a hora do repensar dos nossos valores. É a hora de uma autobusca e, infelizmente, a maioria de nós vive fugindo de si mesmos. É por isso. Deu para responder, Fran? Eu sim. Muito obrigada, Sandrinha. Muito bem. Isabel, pode fazer sua pergunta. Oi. Sandra, foi muito bonita essa história que você contou do nascimento de Jesus. E aí eu queria saber o que é que pode, essa história, o que é que ela pode nos ensinar sobre essa trajetória difícil que foi para José, para Maria, porque a gente acha que porque o governador planetário veio, tudo ia ser bem facinho, né? Ele ia conseguir tudo muito fácil. E o que é que essa história pode nos ensinar da trajetória difícil? Porque chegou numa estalagem, não tinha vaga, chegou em outra, não tinha vaga, e acabaram indo para uma estrebaria. E o que é que isso nos ensina? Para mostrar que nada
Jesus não queria fugir a nada, a condição do mundo. Então, ele, mostrando, através do seu exemplo, ele nos mostra o quão é importante a gente lutar em relação aos desafios. No Livro dos Espíritos, a questão 625, ele pergunta qual é o modelo e guia para a humanidade. E a resposta é Jesus. Então, ele vem desde o seu nascimento até o momento da partida como modelo e guia, através do exemplo, das atitudes, de todas as suas ações, sem tirar nenhuma, através de suas falas. Tudo isso vem nos mostrar a importância que é a gente vencer os desafios. A gente não vê em nenhum momento da caminhada do mestre, nenhuma das suas atitudes foi negativa. Ele não se comportou em nenhum momento de forma errada ou equivocada. Sempre, acertadamente, ele nos deu o exemplo. Então, são os desafios que José e Maria, desde o começo, tiveram, são mostragens para nós de exemplos que nós precisamos vencer os desafios sem nos deixar abater. E o nascimento dele poderia ter sido frustrado, Sandra? Interessante que um dos meus estudos, eles diziam assim, e o nascimento dele poderia ter sido diferente. No próprio livro Antologia Mediúnica do Natal, eles mostram que o nascimento dele, para ser acertado, tinha que ser junto aos animais, porque os homens não estavam preparados. Então, de forma equivocada, os homens se comportavam. Eles estavam olhando o estereótipo de Maria, a beleza dela, que era invulgar, a beleza dela. Então, era só isso que eles estavam olhando. Eles não olhavam para a grandeza do que aquela família estava passando, né? Por isso, foi tudo bem direitinho, sem ter nada fora do contexto do que foi preparado. Assim mesmo. Quem é que... Sandrinha, a Oi? Fran, como é que a gente pode viver esse sentimento de Natal, que só a gente vê no mês de dezembro, mas a gente pode viver todos os dias, porque é fácil dizer assim, Natal todo dia, tá aí na televisão, né? Mas como é que a gente pode viver essa centelha divina que Jesus, né, veio a nos dar todos os dias? E aí? Eu tive uma experiência própria comigo mesma em relação a isso. Há muitos anos, 40 anos atrás, em 1982, quando nós chegamos em Fortaleza, eu tinha o hábito de, desde o mês de agosto, eu começava a preparar as coisas para o Natal das pessoas carentes. Eu preparava sozinha, porque nessa época eu não era espírita, e eu ia pedindo a um e a outro, e às vezes eu arranjava amigos, e as pessoas faziam comigo. E a gente preparava. No meu primeiro casamento, meu ex-marido não deixava eu fazer, eu fazia escondido e guardava debaixo da cama as coisas, os brinquedos que eu ia conseguindo, eu ia reconstituindo, tudo, né? Eu ia fazendo. E quando eu cheguei em Fortaleza, que eu fui para o primeiro grupo que eu assisti no jornal, que tinha 4 famílias debaixo de um viaduto, que estavam morando debaixo do viaduto, e dentre essas 4 famílias, 3 viviam de reciclagem. Nessa época, era uma coisa do outro mundo viver de reciclagem. E eu achei aquilo ali, eu digo, tá vendo que isso não é verdade? Morava em lugar pequeno e fui ver de perto. E vi que realmente a família era assim. Aí as 4 famílias. E eu olhei as idades de todo mundo, tanto de criança, tudo, anotei tudinho.
e comecei a preparar o Natal daquelas criaturas durante 4 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegou dezembro, aí nós levamos. Preparamos, levamos tudo. E uma coisa, é aí que vai responder a pergunta. Todas as vezes, quando eu terminava de entregar o Natal das pessoas que eu escolhia para ajudar, eu sentia um vazio, era um vazio tão grande. Chegava a doer. E eu não compreendia. Aí, daquela vez, quando eu terminei de entregar, eram 3 famílias de recicladores e uma era uma senhora cega que vivia com sua neta. Nós conseguimos tudo, brinquedo, alimento, roupa, tudo que eles estavam precisando, que eu fiz aí consegui tudo. Quando eu terminei de entregar, que eu fui saindo, que eu olhei, aí me deu aquele vazio de novo, do mesmo jeito. Era um vazio. Aí eu olhei para o céu e fiz uma prece e perguntei a Deus, meu Deus, por que é que eu sinto esse vazio tão grande toda vez que eu termino? Aí eu tive como que uma forte intuição dizendo, é porque isso tem que ser feito todo o tempo. Aí pronto. A partir daí eu não fiz mais campanha de Natal. Eu passei a ver que a campanha tem que ser feita todo o tempo todo, todos os dias, a gente tem que olhar pelos outros. Aí também eu me tornei espírita e compreendi melhor. Eu acho que deu para responder a sua pergunta. Com certeza. Obrigada, Sandrinha. Muito bom! E aí, gente, mais alguma pergunta? Ou se cale-se para sempre? Eu queria saber, Sandra, uma coisa. A gente vê que, embora esse espírito, né, que Jesus é um Cristo, mas para ele encarnar aqui entre nós, para ele descer até dos altiplanos até nós, ele pediu permissão. O anjo Gabriel falou com Maria, pediu permissão, perguntou para ela, né? Então, assim, a gente vê como Cristo se solidariza com a nossa pequenez, como ele respeita a nossa escolha. E aí a José, do mesmo jeito, ele deixou a José, embora tenha aparecido em sonho, deixou a José a escolha de ficar com Maria, de assumir aquela jovem que estava grávida. Esses ensinamentos, eles nos mostram que a cada um tem a sua escolha de seguir o Cristo e de não seguir o Cristo. Eu queria que você, nesses minutos finais, fechasse esse pensamento do Cristo, que, embora ele nos convida todo ano tem Natal, mas o Natal, a Fran falou agora há pouco, é todo dia, porque o Cristo ele espera nascer em nossos corações todos os dias. Então, nesses minutos finais, fale um pouquinho para a gente como é que a gente deixa esse menino Jesus nascer em nossos corações. Eu sei que você falou aí da história que você fazia juntava os presentes, os donativos para essas famílias. Mas como é que a gente pode fazer hoje, seja na casa espírita, seja no templo evangélico, seja na igreja católica, seja onde a gente se encontre? A gente deve fazer na nossa caminhada cotidiana a escuta. Primeiramente, a gente tem que escutar o nosso coração, que nós precisamos ser mais úteis, sempre úteis. Aproveitar todas as oportunidades que batem à nossa porta para a gente servir. A gente, de forma equivocada, acredita que servir é só com bens materiais, mas a gente pode servir escutando o outro, o coração do outro. O nosso olhar, ele tem que se encontrar, os nossos olhares. Nós precisamos olhar mais para as pessoas que nós encontramos em nossa caminhada. Nós precisamos servir de forma diferenciada e
e sem nenhum interesse, desinteressada. Quando o anjo Gabriel vai lá para o meio do terreiro e se prosterna e faz uma prece, ele mostra quão grande é a humildade, quão grande era a humildade daquele espírito tão evoluído que se propôs a conduzir a família de Nazaré. Olha, não é qualquer um, não. Teria que ser um senhor anjo para fazer essa condução. E ele é super humilde, ele não se abate, ele ora. E quando ele ora, ele recebe a luz. A luz, ela está para nós é que nos distanciamos dela. É preciso que a gente aprenda a se conectar com o plano divino, porque todos nós somos lucigênios, somos filhos da luz. É preciso que a gente se conecte com ela. E eu acredito, Isabel, que a gente pode sim seguir a grandeza de José, a simplicidade de Maria e a força que o Cristo nos deixa com seu exemplo de nascer numa manjedoura, com toda a simplicidade do mundo e viver pelo bem da humanidade. Que lindo, Sandrinha. Bem, com essa inspiração maravilhosa, repleta de luz, eu gostaria de te convidar para fazer a nossa prece final. Tá certo. Então, nesse momento, fechemos os olhos do corpo, aqueles que se sentem mais à vontade, e vamos abrir os olhos de nossas almas, que têm sede de luz e de paz. Vamos asserenar os nossos pensamentos e vislumbremos no alto do céu uma luz que brilha como uma estrela grandiosa, que ilumina a terra, que ilumina toda a humanidade, que ilumina os pobrezinhos, que ilumina os enfermos nos hospitais, que ilumina os velhinhos nos asilos, que ilumina as crianças e adolescentes órfãos, que ilumina os presídios, todos os presidiários do mundo inteiro, todas as guerras, todos os que sofrem, mas ilumina também aqueles que contribuem para que a dor e o sofrimento existam. E para ele, o divino amigo, o doce Rabi da Galileia, elevemos o pensamento assim: querido Jesus, queremos te agradecer por aqui estarmos reunidos em teu nome. Ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que aprendamos a seguir os teus passos de amor. Dai-nos a tua bênção, Senhor, e permite-nos que tenhamos um Natal de bênçãos, onde possamos levar o que houver de melhor em nossos corações. Permite-nos darmos por encerrado este momento com muito amor em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Galera, o modo quinto chegou. Então, até a próxima quinta com nossa véspera da véspera da véspera de Natal. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo. Agora deu certo. Boa noite. Boa noite, João Pedro. Boa noite, João. Eu tô ficando quase sem mesa de som aqui, tá dando probleminha. Ai, meu Deus. São só 6 anos de uso, né? Pouco tempo. Aí nós estamos aí nos programando no próximo ano, a gente vai adquirir uma nova, se Deus quiser.
Deus quiser. E a gente vai fazer uma rifa virtual, ver se a gente consegue arrancar. Vai divulgando, que a gente vai divulgando. Uhum. E como é que tá a programação de vocês? Normal? Próxima quinta-feira, na outra? Tá? A gente Normal. não tem, né? A gente não tem. Aqui Não para, vejam. não. João, fica igual a mediúnica aqui, não fala, não para, não. Me perguntaram hoje, Isabel, vai para rádio para? Não. Eu perguntei, rádio para? Né? Para Eu peço estudo. desculpa a vocês, começou a aqui fazer barulho, mas foi involuntário. Tu não vê aqueles memes, não? Que o pessoal assim, a gente gravando uma live em casa, aí um barulho danado. Você entendeu, né? Aí eu digo, ai meu Deus do céu. A gente tinha programado tu fazer a prece inicial, aí quando a Paloma viu que tu não tava, a Isabel vai fazer a prece, aí a gente vai se ajeitando, né? Que Deus ajude. Mas é porque eu tava